é dia de celebrarmos o corpo de Cristo, de nós nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo, de nós nos aprofundarmos um pouco mais no Evangelho de Jesus, essa graça tão maravilhosa, tão escandalosa, que nos alcança, que supre as nossas necessidades, que supre as nossas carências. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez em nosso favor. E essa é a beleza do Evangelho. E a carta aos Romanos é essa carta tão preciosa, em que nós vemos a exposição do Evangelho de tantas e tantas formas, aplicando, apontando os lados negativos de uma vida distante de Deus e apresentando também o lado positivo da obra redentora de Cristo e como Ele aplicou essa maravilha de salvação sobre as nossas vidas, que não tem a ver com a gente, que tem a ver com a graça dEle, com a bondade dEle. Quando pensamos sobre a vida cristã, precisamos sempre nos lembrar dessa máxima: a vida cristã é uma resposta. A vida cristã é uma resposta a essa graça. Tudo o que fazemos, fazemos em resposta a essa graça. Fazemos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos tem amado, porque o Senhor nos tem guardado, porque o Senhor nos tem dado vida. A vida cristã não é meritória, a vida cristã é responsiva. A vida cristã não se baliza pelas nossas capacidades. A vida cristã se baliza na gratidão do entendimento dessa graça que nos alcançou. Tudo que fazemos, como o Martinho disse bem aqui na hora da oferta, tudo que nós fazemos precisa ser esse entendimento de resposta. Não é barganha, não é troca, não é compra. Nada do que fazemos e nada do que podemos fazer pode pagar aquilo que foi feito em nosso favor. Mas o nosso coração, diante dessa graça escandalosa, deseja de alguma forma retribuir, deseja de alguma forma ser esta resposta, deseja de alguma forma com que os nossos atos, as nossas palavras, as nossas motivações, o nosso ser, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso fôlego, tudo, de alguma forma glorifique a Deus. Por isso, tudo que fazemos, fazemos em resposta a essa graça que nos alcançou, esse Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, nós vamos ler versos 1 a 4, depois vamos orar pedindo que o Senhor nos dê direção para mais este tempo de meditação na sua palavra. Romanos 8, a minha versão é NVI, diz assim a palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez clamamos a assistência do Teu Espírito Santo, que nos aplique a palavra ao coração. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as limitações da nossa mente e do nosso coração, mas reconhecemos também a Tua bondade, a Tua promessa, de que o Espírito Santo, que habita em Seu povo, que habita na Sua igreja, que habita em cada filho e filha do Senhor, que foi lavado e remido pelo Teu sangue, este Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Este Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Este Espírito Santo aplicaria a Tua palavra aos nossos corações. E é guardados nessa promessa que nós nos aproximamos da Tua palavra, sabendo que o Senhor tem o poder de nos transformar. O Senhor tem o poder de afetar a nossa mente e o nosso coração, de não trazer a nós apenas informações, mas de transformar o nosso coração, mudar os nossos afetos, mudar os nossos amores em direção a Ti, em direção ao entendimento desta graça. Senhor, que a Tua obra seja realizada mais uma vez nesta noite em que nós meditamos na Tua palavra. Que esta obra de revelação, que esta obra de aplicação, que esta obra de transformação contínua da nossa mente e do nosso coração possa ser experimentada mais uma vez nessa noite, em que este povo que se chama pelo Teu nome, se aproxima da Tua presença, na mediação do sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, possamos compreender a Tua vontade, e que esta vontade nos guie a ações transformadoras,
a palavras transformadoras e a reações que glorifiquem ao teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é esta joia que nos fala do Evangelho de Cristo, começando desde o problema, desde a queda, desde como a queda nos afetou, porque afinal se nós falamos de Evangelho, e Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova só é boa nova em terra arrasada, boa notícia só é boa notícia para aquele que precisa da notícia, senão ela é só notícia. Ela é boa notícia porque ela nos é necessária. Ela é boa notícia porque ela fala de nós. Veja, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. Mas o Evangelho é para nós. O Evangelho é em nós. O Evangelho nos transforma. Mas não fala da nossa beleza. Não fala do nosso poder. Não fala da nossa dinâmica. Não fala da nossa capacidade. Fala sim da bondade de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, da misericórdia de Deus. O Evangelho de Cristo que nos alcançou, alcança aqueles que estavam longe e aqueles que se achavam perto. Paulo vai dizer isso de maneira muito clara nos capítulos iniciais, falando aos gentios e aos judeus que estavam perto e que achavam que pelo fato de terem a lei diante de si, eram melhores do que aqueles que não tinham a lei. Mas Paulo vai deixar de maneira muito clara que a grande questão é que o pecado afetou a todos, afetou aqueles que são conscientes disso e afetou aqueles que não são conscientes disso, afetou a todos nós. Paulo vai dizer nos capítulos iniciais que há uma lei de Deus que está cravada em nosso coração, mesmo daqueles que não conhecem a lei escrita, mesmo daqueles que não conhecem as Escrituras. Ele vai dizer no capítulo 2 que a nossa consciência prova que nós sabemos a lei. Quando aqueles que não têm lei, quando aqueles que não têm a Escritura, quando aqueles que não conhecem a fé, a religião, ou nem mesmo os linguajares cristãos, quando eles no seu próprio coração entendem os erros e entendem os acertos. Paulo diz que a nossa consciência dá provas da lei de Deus, ora nos acusando, ora nos defendendo. Quando sabemos, mesmo sem saber o porquê, estamos cometendo algo errado, nosso coração pesa e a gente diz, eu não devia ser assim, eu não devia falar isso, eu não devia sentir isso, eu não devia reagir dessa forma. Mesmo sem conhecermos a lei de Deus, há no íntimo do coração humano esse senso de certo e de errado, que flui da própria imagem de Deus que está impressa em cada um de nós. E Paulo diz então, a nossa consciência dá provas de que esta lei de Deus de alguma forma ainda está gravada nos nossos corações. Mas é óbvio que o pecado vai anuviando este entendimento, de forma que nós não sabemos o porquê. Sabemos que há algo de errado. E essa é inclusive a ótica pela qual todas as ideologias e todas as filosofias tentam ler o mundo. Sabem que existe algo errado. Sabem que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Aí cada uma propõe o porquê é que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Qual é o erro? Qual é o problema? E se propõem também o problema, propõem a solução para esse problema. Então alguns vão dizer que o grande problema é que a gente não tem informação suficiente. Então a redenção vem pela educação, e quanto mais educados nós somos, mais livres nós estamos. Alguns vão dizer que é assim que funcionam as coisas. E são tantas e tantas as filosofias, em que vão depositando as expectativas e as esperanças em algo que nos liberte do problema. Porque todos sabemos que as coisas não são como deveriam ser. De fato não são como deveriam ser. Mas aqui o que Paulo vai dizer é que o grande problema é o pecado, que entrou nesse mundo e que tocou cada um de nós. Mesmo aqueles que de alguma forma se aproximam deste entendimento de Deus, da lei de Deus. E ele vai culminar aqui no capítulo anterior, no capítulo 7, com aquela famosa expressão de agonia que o apóstolo Paulo expressa diante do reconhecimento de que existe uma lei e que a gente é incapaz de cumprir essa lei. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo sujeito a esta morte? Um pouco antes ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu insisto em fazer. Paulo está falando daquelas pessoas que tiveram entendimento, que tiveram inclusive a lei diante de si para dizer onde está o problema, qual é o erro. Paulo diz, mas mesmo assim, mesmo conhecendo essas coisas, parece que ainda existe uma força que nos afasta para longe de fazer aquilo que sabemos o que é certo.
A grande questão não é informação. E veja, nós falamos muito aqui na nossa igreja sobre uma fé que seja genuína e que seja cognitiva. Uma fé que faça sentido. Uma fé que seja apoiada no entendimento correto da Escritura. A fé toca também a nossa mente. Mas a fé não é só entendimento. A fé não é só conhecimento. Porque é um tanto de coisas que a gente sabe, mas ainda assim não pratica. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é errado. Mas por vezes há falta de força para fazer o que é certo ou para evitar o que é errado. Porque fé não fala daquilo que a gente faz simplesmente. Vida cristã não é aquilo que a gente faz simplesmente. Vida cristã verdadeira é o porquê é que a gente faz o que a gente faz. Qual é a motivação que está por trás? Qual é o combustível para as nossas ações? Por que é que agimos como agimos? E por que é que deixamos de agir como deixamos de agir? Paulo vai dizer que existe liberdade. E que esta liberdade está sendo ofertada a nós. Está sendo dada a nós. Através do Espírito Santo. O capítulo 8 de Romanos é considerado por muitos comentaristas e teólogos ao longo da história como a joia preciosa dentro do livro de Romanos. É o capítulo que fala da salvação, da justificação, da intercessão que o Espírito Santo faz em nosso favor, fala das promessas da redenção do nosso corpo, da redenção dessa terra. O capítulo 8 é essa preciosidade, em que quem está em foco aqui, em todo o capítulo 8, é a pessoa do Espírito Santo. O capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo. Enquanto que dos capítulos 1 até o capítulo 7, nós vemos duas menções ao Espírito Santo, duas menções, uma direta e uma outra que a gente pode entender que é do Espírito Santo que Paulo está falando. Duas, entre o capítulo 1 e o capítulo 7. Só no capítulo 8, nós vemos 19 vezes Paulo falando da ação do Espírito Santo. Falando da obra do Espírito Santo em nós, que ele manifesta em nós. E dentro destes blocos que ele está apresentando o Espírito Santo, ele vai falar aqui a respeito da salvação. E de como a salvação é aplicada a nós por meio do Espírito Santo e nos liberta desta escravidão, deste sistema, deste modelo, desta forma de viver. Ele diz então que agora já não há condenação no verso 1 para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz agora, neste tempo, porque em outro tempo havia condenação. Quando não estávamos em Cristo Jesus, nós estávamos de fato debaixo de condenação. Condenação pelos nossos atos, pelas nossas ações e pelas nossas faltas de ações. Mas ele diz agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes estão livres de condenação. Ele começa o capítulo 8 falando de uma liberdade da condenação. E ele termina o capítulo 8 falando a respeito da segurança da salvação e de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segurança, nós estamos livres. E isso acontece por meio de Cristo, pela ação de Cristo. E no versículo 2 ele vai dizer, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Na sua Bíblia, provavelmente, assim como na minha, a palavra lei aparece com letra minúscula aí. Porque ele não está falando da lei de Deus. Ele não está falando dos 10 mandamentos ou dos escritos de Moisés. Ele está chamando de lei aqui esse poder, esta autoridade, esta força inescapável da qual todos nós estávamos, debaixo da lei do pecado. Mas que existe uma lei superior, que vence a lei do pecado, que é a própria lei do Espírito. Ao pensar em lei aqui, a gente pode pensar nos termos aí de uma estrutura, de uma lógica estrutural, como a lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade nos atrai, na verdade a gravidade nos atrai sempre para o chão. Quanto mais volume tem alguma coisa, quanto mais densidade tem uma coisa, mais forte é esse poder de atração da gravidade nos puxando para baixo. Mas como eu disse aos irmãos no início, eu estive esse final de semana ali em São Luís. E fui para lá de avião. 3 horas de avião, 3 horas e meia, de São Paulo até São Luís. E quando a gente sobe num trem daquele, não sei se você tem esse sentimento. Lá em cima a gente fala, esse negócio não podia estar voando. Não faz sentido esse negócio voar. Um A320, como o avião do qual eu estive nesse final de semana, pesa vazio
55 toneladas, vazio. Isso antes de você entrar, antes de colocar suas malas lá, né, as malas que só tem 10 quilos, que vai lá em cima. Ele pode voar com até 79 toneladas e 800 quilos. Ele pode voar. De puro ferro, aço e um monte de bagulhada que se coloca lá dentro. Aí você olha para aquele negócio e você fala assim, como? Se a lei da gravidade puxa para baixo o tempo todo, como? Como esse negócio voa? E aí existem tantas outras leis que estão em ação no momento em que ele pega a sua velocidade, muda os seus flaps, e aí consegue cortar o ar, e sobe e se mantém em altitude. Existe um monte de leis da física que estão funcionando naquele exato momento, que vencem a lei da gravidade, que sobrepujam a lei da gravidade, e porque sobrepujam a lei da gravidade, podem vencer a lei da gravidade. Quando nós falamos desta lei do pecado, é esta lei na qual nós todos nascemos, na qual nós somos empurrados, nesse sistema, deste mundo, que em todo tempo está nos apertando, não só do lado de fora, mas também nós estamos sendo exprimidos de dentro para fora, em que o nosso coração, às vezes, não deseja aquilo que deveria desejar, ou às vezes, desejando a vontade de Deus, não consegue executá-la, porque parece que existe essa lei. De fato, Paulo diz, existe essa lei, que na minha mente eu sei que a lei de Deus é boa, eu sei o que é justo, eu sei o que é certo, eu sei o que eu não deveria sentir, o que eu não deveria falar, eu sei como eu deveria me portar, eu sei que eu não deveria guardar certas mágoas que eu guardo, eu sei que eu não deveria usar a minha boca como eu uso, eu sei que eu não deveria me ressentir como eu fico ressentido, eu sei que eu não deveria deixar com que outras pessoas tomem decisões por mim, como eu tenho deixado que outras pessoas tomem decisões por mim. Eu sei que eu não deveria cultivar no coração a ira, a mágoa, a inveja ou qualquer outra coisa, eu sei. Eu sei que eu deveria ser generoso, eu sei que eu deveria ser bondoso, eu sei que eu deveria partilhar a minha vida, os meus bens, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a fim de que a justiça também alcançasse aqueles desvalidos, eu sei. Eu sei que eu deveria orar mais, eu sei que eu deveria ler mais a Escritura, eu sei que eu deveria congregar mais, eu sei. Mas parece que existe uma força, e de fato existe uma força, que em todo tempo tenta nos afastar daquilo que nós sabemos que é bom, justo e proveitoso. Eu sei que eu não deveria gastar meu dinheiro de qualquer forma. Eu sei que eu deveria poupar um pouco mais para a minha velhice, eu sei. Eu sei que eu deveria ser generoso um pouco mais com as coisas que eu tenho nas minhas mãos, eu sei. Mas por outro lado, meu coração quer o aqui e quer o agora. Por outro lado, meu coração só consegue enxergar o aqui e o agora, o presente, não consegue olhar lá para frente. O meu coração, embora saiba, por vezes não ama a vontade de Deus. O meu coração, embora conheça as Escrituras, por vezes não deseja as Escrituras. Embora conheça a vontade de Deus, por vezes não deseja a vontade de Deus. Ao contrário, deseja que a vontade de Deus seja diferente e mais parecida com a minha vontade. Porque há neste mundo um sistema, e há em nós um sistema que em todo tempo tenta nos oprimir para longe de Deus. Um sistema de pensamentos, de valores e de amores, que nos afasta daquilo que nós deveríamos ser. Mas Paulo diz, existe uma lógica que vence isso tudo. Existe um poder que vence isso tudo. Existe uma lógica estrutural que vence isso tudo. A que ele chama aqui de a lei do Espírito. O poder do Espírito, que nos dá a capacidade de vencer essa lei de pecado que nos leva à morte. E que lei é essa? Como essa lei foi aplicada a nós? Como é que nós recebemos desta lei do Espírito para vencermos esta lei do pecado e da morte? Ele diz aí no versículo 3, ele diz, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Esse texto é lindo, queridos. Esse versículo traz grandes verdades, várias verdades, que a gente precisa mastigar aqui um pouquinho dessas verdades. Primeiro ele fala que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, e ele vai tratar disso também nos capítulos anteriores, de como a lei não tem o poder de nos livrar do pecado.
Ele vai dizer, olha, a lei não tem poder de me fazer parar de pecar. O máximo que a lei faz é dizer onde eu estou errando. É para isso que a lei foi dada. Porque nós acabamos nos distanciando tanto de Deus, que até o certo precisou ser dito, isto é certo. E o errado precisou ser dito, isto é errado. Tem uma página na internet, na verdade tem várias páginas com esta ideia, que chama Se Tem Placa, Tem História. Se tem placa, tem história. Você vê umas coisas muito engraçadas ali nessas coisas. Você olha para uma placa e fala assim, meu Deus, como é que alguém escreve um negócio desse? Mas se tem placa, tem história. Que vai desde as coisas mais simples, como não pise na grama. Não pise na grama. Se tem placa, é porque tem história. Alguém talvez tenha pisado ali e agora alguém precisa dizer, não pise na grama. Você já deve ter visto em alguns terrenos por aí, as famosas plaquinhas, não jogue lixo aqui. Porque alguém está jogando lixo ali. E você vai encontrar desde essas mais simples, até frases, eu até anotei algumas aqui, por exemplo essa aqui, uma placa que estava numa loja. Não troque o seu chinelo velho por um novo, estamos filmando. Se tem placa, tem história. Uma outra que estava escrita assim, por favor, não faça cocô no bebedouro. Se tem placa, tem história. Você fala que absurdo, por que uma placa dessa? Bom, se ela está ali, algum motivo tem. Uma outra que estava escrita assim, verifique o saldo do seu cartão antes de comer. Se tem placa, tem história. Uma outra que estava escrito, não jogue o seu filho por cima do portão da escola. Se tem placa, tem história. E a última que eu anotei aqui, estava numa farmácia ao lado da balança. E estava escrito, sim, a balança foi calibrada e está certa. Se tem placa, tem história. O que a lei faz é dizer o óbvio para nós. O que a lei faz é dizer aquilo que nós não precisaríamos ouvir, se o nosso coração fosse de fato sensível a quem Deus é e ao caráter de Deus. O princípio básico da lei é, Deus é santo, e Ele te fez a imagem e a semelhança dEle. Ele te fez para representar a sua santidade. O problema é que o pecado nos alcançou. E agora não representamos a santidade e a perfeição de Deus como deveríamos. Com o tempo, nós vamos inclusive nos esquecendo disso. Então o que a lei faz é dizer, você sabe que você tem coisas que não estão no seu devido lugar. E eu vou dizer quais são essas coisas. E o que a lei faz é informar. O que a lei faz é mostrar. E Paulo vai dizer inúmeras vezes aqui, inclusive no capítulo 7, o problema não é a lei. E ele diz aqui também no capítulo 8, nesse texto que nós lemos no versículo 3, ele diz, a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne. Paulo está dizendo, o problema não é a lei, o problema somos nós. O problema não é aquilo que Deus fala sobre si mesmo e sobre a sua vontade, não a lei. Diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 7, a partir do versículo 12, se você ainda está com a Bíblia aberta, capítulo 7, verso 2, ele diz, verso 12, de fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha o verso 14, ele diz, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo está nessa mesma linha de raciocínio. Paulo diz, o problema não é a lei. A lei foi incapaz de me mudar, mas o problema não é ela. O problema sou eu. O problema da lei se chama Jean, que não consegue entender, ouvir, desejar e praticá-la. Então esta lei que foi dada como amostra do caráter de Deus, se tornou para mim um grande problema. Mas Paulo vai esclarecer de uma maneira tão linda. Ele diz, mas aquilo que a lei foi incapaz de fazer, o que é dar salvação, nos transformar, fazer com que esse pecado seja morto em nós, para que nós sejamos livres deste peso. Ele diz, a lei não pôde fazer isso, porque ela estava enfraquecida pelo pecado, mas ele continua ainda no versículo 3, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem
pecador como oferta pelo pecado. A lei não podia nos mudar. A lei não podia nos transformar. A lei não podia mortificar o pecado em nós. A lei não podia mudar os nossos afetos. A lei não podia fazer com que a gente amasse mais a Deus e amasse menos as coisas que são contrárias à vontade de Deus. A lei não podia fazer isso. Mas Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homens, mulheres, pecadores como nós, como uma oferta pelo pecado. Deus se fez homem na pessoa de Cristo, encarnou. Deus se fez pessoa, à nossa semelhança. Veja, não igual, semelhante. Jesus foi igual em tudo a nós, exceto em uma coisa: ele não experimentou pecado em momento algum. Ele foi, inclusive, diz a palavra do Senhor, tentado em todas as coisas, assim como nós, contudo, sem pecado. Mas Jesus se encarnou. Esse é o mistério da encarnação. Jesus encarnou em semelhança ao nosso corpo. Jesus, sendo Deus, deixou em espera seus atributos de Deus. Ele que em toda a eternidade experimentou a onipresença, presente em todo tempo e em todo lugar. Jesus deixou de lado parte dos seus aspectos, dos seus atributos, e experimentou a finitude presencial. Se Jesus estava na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Macedônia. Se ele estava na Macedônia, ele estava em qualquer outro lugar. Jesus se limitou. E mais, sendo Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, quando perguntado: Senhor, qual é o dia da sua volta? Ele disse: eu não sei. Nem os anjos, os céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele que em todo tempo foi o Deus forte, poderoso, onipotente, experimentou fome, experimentou sede, experimentou dor, experimentou cansaço, porque embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma humana, assumiu a forma de um servo, e foi obediente ao Pai em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo que o que resolveu o nosso problema não foi a nossa capacidade de cumprir a lei. E a forma como Deus resolveu o nosso problema não foi simplesmente nos dando capacidade de cumprir a lei. Veja o que Cristo faz. Sim, é nos dar um coração inclinado agora a desejar a vontade de Deus. Sim, as promessas do Antigo Testamento falavam de recebermos um coração de carne e recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, para que pudéssemos ouvir, compreender, desejar e obedecer à vontade de Deus. Mas não foi isso que resolveu o nosso problema. Paulo vai dizer de maneira muito clara que o que resolveu o nosso problema foi a entrega de Cristo como oferta, como sacrifício. O que Deus fez não foi simplesmente nos capacitar para que pela nossa força e pelos nossos méritos pudéssemos cumprir a lei de Deus. Então Deus olharia para nós e dissesse assim: agora sim você pode entrar no reino dos céus, porque agora sim você consegue cumprir a vontade de Deus. Não foi essa a resposta de Deus para nós. Porque eu não sei você, mas mesmo depois de ter nascido de novo, eu ainda me vejo lutando contra o pecado. Mesmo depois de ter encontrado, ou ter sido encontrado por essa graça, o pecado ainda de perto me assedia. Só para eu saber, para eu não ficar com o coração pesado. Quantos aqui, depois de terem nascido de novo, ainda pecam? Obrigado. Se você não levantou a mão, acabou de pecar. Porque João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Então aquele que diz que não peca é mentiroso e blasfemador. Então já pecou também. O pecado continua sendo parte do problema que nós temos que lutar todos os dias. O que Paulo está dizendo é: olha, a forma como Deus resolveu não foi te fazendo capaz de cumprir a lei de maneira perfeita o tempo todo, mas foi se entregando pela sua incapacidade de cumprir a lei.
Jesus foi obediente de maneira ativa ao Pai, obedecendo em todas as coisas aquilo que nós deveríamos obedecer. Mas também Jesus foi obediente, recebendo sobre si o castigo que era para nós, porque nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Paulo diz: Deus resolveu o nosso problema, entregando o seu próprio Filho, que encarnou a semelhança de nós, homens pecadores, e que foi entregue como uma oferta pelo pecado. Paulo está usando aqui as linguagens do Antigo Testamento. Ofertas pelo pecado era literalmente um animal que era entregue para morrer pelo pecado do pecador. Você cometia um pecado, você ia até o sacerdote, levava uma ofertinha, levava lá um carneirinho, se fosse pobre podia levar uma pombinha, se fosse ainda mais pobre podia levar cereais, alguma coisa você tinha que levar para ser completamente consumido. Completamente. O sangue era derramado e a oferta era toda queimada, completamente consumida. Porque aquilo estava simbolizando que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado gera morte. Para que eu não morra, alguém precisa morrer no meu lugar. Mas Hebreus capítulo 10 vai dizer que o sangue de bodes, de touros, de ovelhas não pode pagar o pecado de ninguém. Não foram bois, não foram touros, não foram bodes, não foram pombinhas que pecaram. Fomos nós, seres humanos. Por isso, estas coisas do Antigo Testamento só falavam do sacrifício verdadeiro, só apontavam para a oferta final e verdadeira. Todas essas coisas da antiga aliança eram sombras que apontavam para a completude que seria encontrada na pessoa de Cristo. Agora Paulo diz, foi por meio de Cristo, oferecido como oferta pelo nosso pecado, diz o texto ainda no versículo 3, que assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Na carne de Cristo. Deus condenou o nosso pecado. Olha que coisa linda. Paulo faz um jogo de palavras aqui. Ele diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque o pecado foi condenado em Cristo. Não somos nós os que somos condenados mais. Não somos nós os que devem receber a ira de Deus pelos nossos pecados. Quem recebe esta ira de Deus é o próprio Cristo, assim tornando o pecado morto. E agora nós podemos experimentar vida. Paulo diz que este pecado foi agora condenado na carne de Cristo. E no verso 4 ele finaliza dizendo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz, Jesus morreu, e ao morrer, ele cumpriu todas as exigências da lei. Ao morrer, ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. As capacidades que nós não tínhamos, ele suplantou. A lei do pecado que tão de perto nos destruía, na pessoa de Cristo, ele derrotou o pecado naquela cruz. De forma que agora nós recebemos vida. Por meio do Espírito nós recebemos vida. E novamente isso não fala de nós e das nossas capacidades, fala novamente da graça de Deus. Porque foi Deus quem enviou seu Filho. Foi o Filho que pagou pelo pecado. E foi o Espírito que aplicou a salvação e os méritos de Cristo a mim. Tudo isso fala da graça de Deus. Há poucos dias nós celebramos, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. É que nós nos lembramos daquele dia em que Lutero colocou as 95 teses presas na porta da catedral do Castelo de Wittenberg, em que ele argumentava, em que ele chamava a atenção, que o meio pelo qual nós somos salvos é pela graça. A justificação é por meio da graça, e não pela compra de indulgências, não por aquilo que outras pessoas fazem em nosso favor, não pela intercessão de outras pessoas, vivas ou mortas. Obviamente a reforma não estava nos ombros de Lutero, ele não foi o primeiro, ele não foi o último, ele não foi o único. Na verdade, outros vieram antes dele,
que não experimentaram as mesmas conjunturas políticas, e inclusive morreram, tentando defender uma fé que fosse uma fé bíblica. 100 anos antes de Lutero, John Hus já tentava empreender esforços para abrir os olhos das pessoas, mas foi queimado numa fogueira como um herege. E John Hus disse, olha, daqui 100 anos virá alguém que vocês não vão conseguir calar. E Lutero deu este estupim, e nós não falamos simplesmente de uma reforma, nós falamos das reformas protestantes. Nós falamos de muitos homens e mulheres ao longo da história, muitas mulheres fiéis ao Senhor, inclusive, que pregaram o verdadeiro evangelho a partir das Escrituras, que apontavam para a Escritura como sendo esta fonte da verdadeira verdade, não simplesmente a cabeça e as vozes dos clérigos e das autoridades da igreja antiga, mas a lei do Senhor e a palavra do Senhor como este instrumento pelo qual nós conhecemos a verdade. E aquilo que despertou o coração de Lutero, que incomodou o coração de Lutero foi, enquanto lia a carta aos Romanos, de entender que a salvação é pela graça, que a justificação é pela graça. E nós estamos aqui, mais de 500 anos depois de Lutero ter tido este entendimento e voltado a gritar juntamente com outras pessoas que a salvação é pela graça. Estamos aqui precisando mais uma vez reforçar e enfocar que a salvação é pela graça, não são os nossos méritos, não são as nossas capacidades, não é a nossa capacidade de permanecer santo, não é a nossa capacidade de alguma forma trazer algum tipo de mérito à salvação. Isso é o que a igreja antiga dizia, isso é o que a igreja antiga pensava, de que a salvação sim, é por meio de Cristo, mas também por meio das obras, por meio da caridade. Não. A salvação é por meio de Cristo. A vida cristã, queridos, é uma resposta. A salvação nos cobra uma resposta, mas esta cobrança não é uma cobrança de obrigação, não é mais a letra fria da lei, não é simplesmente um código de conduta, um código de ética, um código de regras. A salvação imprime no nosso coração o reconhecimento da graça soberana e maravilhosa que nos alcançou. De forma que o nosso coração agora se humilha, se inclina e diz, em gratidão, eu quero viver espelhando esta graça do Senhor. Deus nos fez à sua imagem. Deus nos fez para representarmos a sua santidade. E se de fato nós nascemos de novo, o nosso desejo é sermos cada dia mais parecidos com Cristo. É sermos cada dia mais parecidos com o Pai, sabendo que não é isso que nos salva. Sabendo que não são os nossos méritos que nos salvam, sabendo que não é a nossa capacidade de ler a cartilha e praticar a cartilha que nos salva, sabendo que foi a obra redentora de Cristo, aplicada em nós pelo Espírito Santo, por meio da graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Cristo, para a prática das boas obras. Deus nos fez novas criaturas, para que pudéssemos de fato praticar as boas obras. Amém, queridos? Diante da mesa do Senhor, mais uma vez precisamos nos lembrar, só podemos nos aproximar dessa mesa, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. Só podemos nos aproximar de Deus, pelos méritos da cruz de Cristo. Eu jamais posso bater no meu peito e dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou perfeito, olha como eu não peco, olha como eu consigo manter a lei de Deus. Eu jamais vou poder fazer isso, porque o que me aproxima de Deus é esse novo e vivo caminho que me foi aberto, por meio do rasgar do véu, que foi o próprio corpo de Jesus. A mesa da ceia nos faz lembrar de que o Evangelho é para nós, mas não é sobre nós. É sobre Ele, é sobre a bondade dEle, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, que imprimiu em nós valor, quando nós não tínhamos valor, que imprimiu em nós amor, quando não havia nada em nós para ser amado. E isso, queridos, nos traz segurança. Veja, isso precisa nos trazer segurança. Porque se fomos salvos, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, nós sabemos que estamos seguros. Porque quando somos fiéis, estamos seguros nas mãos do Senhor. Mas quando o pecado, de alguma forma, nos afasta de Deus,
a um Deus fiel, que nos salvou, que nos resgatou, que nos redimiu, que não permite que permaneçamos caídos. Ele mais uma vez nos coloca de pé e Ele mais uma vez nos atrai para Ele. Não são os nossos méritos, não é a nossa bondade, não é a nossa força. Continua sendo os méritos de Cristo, a força de Cristo e a bondade de Cristo. Mas isso também tem que humilhar o nosso coração, de entender que não há nada em mim que possa ser um chamativo para Deus. Que não há nada em mim que possa fazer com que Deus me deseje. Infelizmente, as teologias do coach hoje em dia falam isso, né? Deus olhou de toda a eternidade para você e disse: eu não posso ficar sem você. Eu não consigo ficar com você. Seria uma tortura para mim passar toda a eternidade longe de você. Não. Eu não tinha valor algum. Eu não tinha mérito algum. Eu ainda não tenho mérito algum. Eu não tenho capacidade alguma. Tirando a Maiara, que olha para mim com um olhar de graça, eu não tenho beleza alguma. Mas Cristo, por sua bondade e misericórdia, me deu vida. Me deu graça. De forma que eu estou de pé, não pela minha força, mas pela força que flui da sua ressurreição. Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do meu pecado. Na cruz do Calvário, Ele cumpriu as justas exigências da lei. E naquela cruz, eu morri com Ele. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. E eu e você, que cremos nele, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Uma vida que não está pautada em simplesmente obedecer regras, mas numa vida que está pautada em gratidão, em reconhecimento. E porque eu sou grato e reconheço o que foi feito por mim e em meu lugar, eu desejo, com todo o meu coração, glorificar a Deus. Com o meu corpo, com a minha mente, com a minha boca, com tudo que eu sou. A vida cristã não é meritória. A vida cristã é responsiva. E se eu de fato nasci de novo, o meu coração agora deseja a vontade de Deus. Anseia pela vontade de Deus. Ainda que ainda exista no meu corpo o resto ainda dessa natureza que precisa ser morta todos os dias, que deseja fugir do altar do Senhor todos os dias. Agora habita em mim o Espírito Santo de Deus. E a lei do Espírito e da vida me dá a capacidade de vencer a lei do pecado e da morte. De forma que eu agora não tenho a mesma relação com o pecado. A nossa relação com Deus mudou drasticamente, mas a nossa relação com o pecado também mudou drasticamente. Porque agora somos e desejamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Amém? Não há condenação. Amém? Essa é a boa notícia. Não há condenação. Por isso você pode se livrar das suas condenações. Você pode deixar de se autocondenar. Porque aquilo que Cristo perdoou na cruz, quem seria eu para não perdoar? Eu posso olhar para as minhas culpas e dizer, estas também foram pagas na cruz. Portanto, eu posso me perdoar. Mas também eu posso exercitar perdão. Não há condenação. E se alguém tentar me condenar, eu posso simplesmente dizer, não há condenação. Porque eu estou em Cristo Jesus. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Portanto, agora eu posso dizer que não há condenação. E nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos orar.